Olá pessoal, aqui é a Juliane para gravar mais um giro de notícias. Antes de começar, quero pedir para você que não é inscrito se inscrever aqui no nosso canal, ativar sininho, deixar comentário, pedir aquele engajamento que vocês sempre fazem, que eu desde já agradeço muito. E também agradecer imensamente a você que é um colaborador aqui do nosso programa de Apoia-se, é o que mantém esse programa de pé. E sugerir para que você que não conhece e gostaria de fazer parte do financiamento coletivo do nosso trabalho, que também clique aqui na descrição do vídeo, QR Code, sei lá o que está aparecendo aí, e conheça o nosso programa nos ajudando a partir de R$6 por mês. Mas vamos lá, vamos começar. A primeira notícia é parabéns ao governo Bolsonaro, especialmente ao Paulo Guedes, por mais esse feito. Vejam, o Brasil alçou aí uma tríplice coroa da política econômica bosta. Só Brasil e Turquia têm taxa de juros, taxa de desemprego e inflação com 2 dígitos. Começando pela inflação. Veja, o Brasil ele perde para Turquia, Argentina e Rússia só. Mas é bom lembrar que Rússia está envolvida numa guerra, sofrendo inclusive sanções imperialistas pesadíssimas. Turquia e Argentina não são autossuficientes na produção de petróleo, que hoje é um produto que está com seu preço em alta no mercado internacional, né, que é, portanto, uma das principais causas da inflação no mundo. E a Argentina, uma economia endividada em moeda estrangeira, né? Os hermanos têm estrangulamento externo. O Brasil não, por conta das reservas. Saudades dos nossos ex. Tá caro, o feijão tá caro. Traz de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro. Ou seja, né, dos 4 ali finalistas no quesito inflação, o Brasil hoje é o que teria, vamos dizer, as melhores condições de lidar com a inflação global, mas nós temos o que eles não têm, no caso Paulo Guedes como ministro da Economia. Quem precisa, afinal, de sanções internacionais quando a gente tem o Paulo Guedes? Veja, a inflação de abril ela ficou em 12,13%. É a maior inflação para o mês de abril desde 1996. Estamos voltando bastante para trás. Apesar de ter os meios de lidar com a inflação causada pelo petróleo e também pelo câmbio, né? O Brasil ainda assim ele insiste em usar um remédio errado, aumento da taxa básica de juros. Na taxa de juros, diga-se de passagem, o Brasil perde apenas para a Turquia, Argentina e Rússia. Aqui a questão é parecida, né? Todos esses 3 países estão enfrentando problemas sérios de fuga de capitais ou escassez de divisas. No Brasil, o principal problema é também esse, mas também é outro, chama presidente do Banco Central banqueiro e também, de certa forma, o neoliberalismo, que nos deixou uma herança maldita, que é uma conta de capitais completamente desregulamentada, que nos deixa bastante vulnerável a essa volatilidade de apreciação e depreciação da moeda. A taxa de juros é um instrumento, portanto, pouco eficiente, mas para manter o desemprego alto, aí ela vai muito bem, né? A taxa de juros ela não está tendo efeitos na inflação, que agora é basicamente de combustíveis, mas ela continua atuando para manter o desemprego alto. Não é tudo culpa dos juros altos, claro, a gente tem pouco investimento, por exemplo, mas a dupla Paulo Guedes-Roberto Campos Neto não poderia perder a chance de ganhar aí a tríplice coroa, que o meu time Inter já ganhou. No desemprego, só atrás o Brasil fica da África do Sul e da Espanha. Isso é bem louco, na verdade. Eu fico pensando assim, como que na cabeça dos economistas de manual isso está funcionando, porque lá nos manuais de economia a gente sempre aprende que inflação tem uma correlação negativa com o emprego. Ou seja, quando o desemprego está elevado, a inflação costuma estar baixa. Inclusive, lembrem-se dessa pérola aqui. Sim, dessa vez, tanto a inflação quanto o desemprego estão ali na casa dos 2 dígitos. A outra coisa é que a gente também vê que os manuais costumam apontar que existe outra correlação negativa entre juros e inflação. Ou seja, quando os juros estão elevados, ou seja, quando a demanda está contraída e, por consequência, o desemprego está alto, porque a demanda está contraída, a inflação teria que cair.
E mais uma vez aqui a vida real desafiando os manuais e as suas receitas, porque mais uma vez tanto juros quanto inflação tão elevados e seguindo inclusive a mesma curva praticamente de ascensão. A segunda notícia, a gente vai seguir aqui na mesma toada de falando de coisa boa. Veja, Bolsonaro vai ser o primeiro presidente desde o Plano Real a entregar um salário mínimo valendo menos no fim do mandato do que valia no começo do mandato. Socorro! O valor nominal do salário mínimo, ele até está crescendo, vocês vão ver, né? Começou ali em 2019, ele estava em R$ 998 e hoje está R$ 1.193. Mas se a gente desconta a inflação, que é assim que a gente faz para avaliar o valor real do salário mínimo, aí a coisa muda. E usando as projeções de inflação para esse ano, que inclusive devem piorar ainda, né, porque o ano não acabou, o salário mínimo ele vai cair 1,77% ao longo do governo Bolsonaro. Para comparar, o salário mínimo teve um crescimento real de 57% nos 8 anos de governo Lula, quase 13% nos 6 anos de governo Dilma e 3,28% nos 2 anos de governo Temer. Mais um título, parabéns para a dupla Paulo Guedes e Bolsonaro. O salário mínimo, gente, ele é um preço de referência muito importante na economia brasileira. Ele é o que a gente chama de farol de referência para cerca de 50 milhões de brasileiros. Isso é metade de todo o mercado de trabalho. Além disso, o salário mínimo ele tem impactos muito expressivos na redução das desigualdades sociais, né? Na redução da desigualdade funcional da renda, porque ele faz subir toda a estrutura salarial, ou seja, o salário médio. E ele ajuda na redução de outras desigualdades muito importantes, como as desigualdades de gênero e as desigualdades raciais, porque as mulheres e os negros são a maioria entre aqueles que recebem salário mínimo, além do salário mínimo ser o indexador, né, de todos ali os benefícios da Seguridade Social. Portanto, ele tem um papel na redução das desigualdades muito expressivo. A última notícia agora, sim, notícia boa, se você é CEO do Nubank, né? O Roxinho vai pagar 816 milhões de reais em bônus, mas só para a diretoria. Só o CEO, o Davi Vélez, pode embolsar aí 678 milhões em bônus. Enquanto as empresas ficam ali, né, pagando de ESG, que é a sigla em inglês para ambiental, social e governança, isso tudo, né, meio demagogia, porque eles continuam contribuindo para o aumento das desigualdades. Por que será que o Roxinho, que diz se preocupar muito com a saúde financeira, não deu, por exemplo, desconto nos juros de cartão de crédito para a galera? Pelo visto, a preocupação ali do social na sigla não é bem para a sociedade. Mas calma lá, que não é só você e eu que está pagando juros altos no seu Roxinho. Ah, mas ele não é tão moderno, né? Para bancar a ICO, nesse caso, o senhor Vélez. Na fase atual do neoliberalismo, a tendência é de deslocamento, né, cada vez maior dos salários e bônus da diretoria em relação ao salário médio dos trabalhadores, inclusive da própria empresa. Tem um estudo aqui para o Brasil, que foi feito em 2020, que concluiu que os CEOs, né, de forma geral, ganhavam em média 75 vezes o salário médio dos trabalhadores da mesma empresa. A maior diferença aqui foi nas lojas americanas, onde a remuneração, né, do CEO foi 663 vezes o salário médio dos trabalhadores da empresa. Pela teoria neoclássica econômica, esse CEO deve ser, então, 663 vezes mais produtivo do que os outros trabalhadores, claro. Ou seja, os trabalhadores da própria empresa, eles também estão deixando de ganhar dinheiro para sustentar o seu CEO. Pelo visto, a tríplice coroa aqui não vai cair na cabeça do senhor Davi Vélez. Ou até vai, né? Porque, veja, desemprego alto na sociedade ajuda a reduzir o salário dos trabalhadores, pela lei da oferta e da procura. E juros básico alto exerce uma pressão altista também nos juros que são cobrados da gente no cartão de crédito. E essa é, de certa forma, uma tendência histórica. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo aqui do Economic Policy Institute dos Estados Unidos, desculpem meu inglês, que mostra que entre 1978 e 2019,
O salário dos CEOs cresceu 1.322%, isso foi acima da Bolsa de Valores, e do ganho do 0,1% mais rico da população, que cresceu 341%, e também do salário médio dos trabalhadores das empresas, que, claro, cresceu só 18%. Ou seja, uma tendência do capitalismo nessa fase de exacerbação, aumento das desigualdades sociais, e selado aí nesse novo ambiente de negócios basicamente exercido por essa estrutura de CEOs, diretoria cada vez mais descolado do salário médio dos trabalhadores, que a teoria neoclássica, né, de remuneração dos fatores a partir da sua produtividade é incapaz de explicar, e que isso se explica por uma lógica cada vez mais predatória do capitalismo nessa fase atual. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau!